Esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, do verso 8, ele nos diz essas coisas. Sobre fermento, sobre massa, Cristo será Páscoa, e o novo fermento que é a sinceridade e a verdade. Sabe, querido, nesse texto bíblico, Jesus não está querendo te ensinar a ser padeiro. Jesus não quer te dar uma receita para fazer um bolo ou pão, não. Não é isso. Jesus está falando, por meio do apóstolo Paulo, a igreja que se reunia na cidade de Corinto, um princípio espiritual poderoso para que a igreja de Corinto pudesse compreender naquele tempo. E para a gente entender um pouco do que o apóstolo Paulo falava à igreja de Corinto, nós temos que voltar no livro de Êxodo, no capítulo 12. Livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 7. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Êxodo 12, 7. Tomarão do sangue e porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixarei dele até pela manhã. Se algo ficar dele, até pela manhã queimareis ao fogo. Assim o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passareis por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrarei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Um estatuto que não tem fim. Sabe, queridos? Israel estava no Egito, e foram para lá, numa época que houve uma seca global. A Bíblia declara de uma grande seca que houve e teve 7 anos de fome em toda a terra. Nessa época, José era o governador do Egito. Mas morreu José, morreu Faraó e morreu toda aquela geração egípcia que conhecia a história de José, que soube como José salvou o Egito e socorreu o mundo naqueles anos de crise. E por fim dos anos, quando esqueceu, aquela geração morreu, Israel ele se tornou escravo do Egito. Um povo que recebeu grande promessa, ele vivia um tempo de aflição no Egito. Um povo que era livre, que tinha promessa, se tornou prisioneiro em uma terra estrangeira. O povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó era cativo no Egito. Por quê? Porque abandonaram o Senhor, porque afastaram da comunhão com Deus. Ao longo dos anos que Israel passou, 430 anos no Egito, eles aprenderam a falar o idioma do Egito, eles aprenderam a viver a cultura do Egito, eles aprenderam a ter uma mentalidade egípcia. E na Bíblia, querido, Egito é uma metáfora que representa o mundo. Quando a Bíblia fala que Israel estava no cativo, profeticamente estava dizendo: Israel estava prisioneiro no mundo. Israel, povo de Deus, era prisioneiro no mundo. E a palavra do Senhor ela nos dá algumas instruções poderosas contra isso. A primeira coisa que nós precisamos entender é que toda vez que a gente se apropria da cultura do mundo, que toda vez que a gente tem apego às coisas desse mundo, nós estamos abandonando a nossa comunhão com Deus. Quando você ama demais esse mundo, você vai abandonando a tua comunhão. E mundo nem sempre é sinônimo de pecado. Mas muitas vezes nós estamos amando mais os prazeres que esse mundo terreno dá do que os prazeres espirituais.
Amamos uma festa. E tem festa que não é errado. Amamos ter coisas boas, um bom carro, um celular, uma casa boa. E muitas vezes deixamos as coisas de lado, de Deus de lado, para nos dedicar a essas coisas do mundo. E o nosso coração está mais preocupado em ter um carro da hora, o celular do lançamento, ou de desfrutar dos prazeres e deleites que esse mundo pode dar. E a nossa comunhão com Deus vai ficando no segundo plano. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 15, a palavra nos adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não nele está. O Senhor nos advertiu a não ter apego às coisas desse mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não são de Deus, mas do mundo. E quando, querido, nós temos comunhão com o mundo, nós somos inimigos de Deus. Quando nós temos muita amizade com as coisas desse mundo, nos tornamos prisioneiros desse mundo. Escute, quando a tua satisfação pessoal está nos deleites dessa terra, você vai se tornar prisioneiro desse mundo. Assim como foi o povo de Israel. Vai ser prisioneiro do medo. Quantas vezes somos prisioneiros do medo? Você conhece alguém que é prisioneiro do medo, que tem alguma síndrome de pânico? Amou demais o mundo. Prisioneiro da dor. A dor se tornou um cativeiro onde a pessoa está presa. Porque se apegou demais ao mundo. Prisioneiro das emoções e dos sentimentos. Eu não estou falando que você não pode ter dias ruins, que você fica abalado emocionalmente. Não estou dizendo isso. Todo mundo tem um dia mau, ok? Todo mundo passa por períodos de dores, ok? Eu estou falando sobre ser prisioneiro da dor, prisioneiro da emoção, prisioneiro do sentimento, preso, amarrado, que não consegue se libertar ano após ano. Eu estou falando isso é, algum momento a pessoa se apegou ao mundo, perdeu a comunhão e se tornou prisioneiro no Egito. Estou falando de prisioneiro, não passar por momentos de dores, de aflições, ok? Amém? Tem alguém aí? Amém. Quem está dormindo, diga aleluia! Ah, estão acordados, glória a Deus. E muitas vezes, querido, nos tornamos prisioneiros da ganância e da cobiça, prisioneiros do pecado e o pior, prisioneiros do diabo. Por quê? Está muito familiarizado à cultura desse mundo. E a nossa alma muitas vezes se torna refém das mazelas desse mundo caído. Toda vez que amamos as coisas desse mundo, em vez de amar as coisas do céu, nos tornamos prisioneiros em nossa vida. Israel sofria, porque Israel perdeu a identidade. Jacó significava enganador, aquele que pega pelo calcanhar. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Sabe o que significa Israel, querido? Príncipe de Deus. O povo de Israel era um povo que era príncipe de Deus. Príncipe é alguém que é livre. Príncipe é alguém que governa. Príncipe é alguém que tem autoridade, alegria. E esse povo que era príncipe de Deus estava preso. Eles perderam a identidade de quem eles eram e se tornaram prisioneiros. Mas está escrito, queridos, na Bíblia que Israel clamou ao Senhor. Israel clamou ao Senhor. E Deus levantou um libertador que o conduziu à promessa. Amém? E se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai enviar libertação em nossa vida. E eu quero dizer que a libertação não virá. Ele já veio, o nome dele é Jesus. Jesus é a libertação que você precisa para sair de qualquer cativeiro que tem entrado. Jesus é a libertação que você precisa para impedir de você entrar em um cativeiro, em uma prisão. Jesus é o nosso libertador. Jesus é a nossa libertação. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o seu reino. Então, querido, para de se preocupar demais com a sua vida e busque Jesus. Busca Jesus. Está angustiado? Corre em Jesus.
Tem algo te prendendo? Corre para Jesus. Está sofrendo ameaças? Corre para Jesus. Não corra para o mundo. Teu problema financeiro não vai resolver trabalhando. É Jesus que vai mudar a tua história. O trabalho é tua ferramenta, não é o teu Senhor. A Bíblia diz, 6 dias trabalhará e o 7 descansará. Para de ficar trabalhando de domingo a domingo, é até pecado. Tem que descansar. O sábado. O sábado seu pode ser segunda, pode ser terça, pode ser domingo. Quando a Bíblia fala de sábado, Shabat não quer dizer a um dia específico, mas que você trabalha 6, descansa um, tira um dia para o Senhor, para a família, para vir na igreja. Amém? Se você trabalha domingo a domingo, você está errado. Eu te digo, se não parar daqui a alguns anos, você vai gastar todo o dinheiro que você ganhou para tratamento de saúde. E não valeu nada. Aleluia, glória a Deus. Está tenso aqui hoje. Tem crente aqui que pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Então, queridos, nós precisamos colocar a nossa vida como Deus em primeiro lugar. Mateus 6, no verso 24 ao 33, o próprio Cristo fala o seguinte: não andeis ansiosos a vossa vida, ao que comer, ao que beber, ao que vestir. Olha lá, os pássaros do campo, eles não semeiam, nem colhem, mas o Senhor os alimenta. Olha os lírios, nem Salomão se vestiu como deles, eles não tecem nem fiam. Não se preocupe com o que comer, beber e vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Por acaso alguém vai alterar um cômodo da vossa vida? Buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas estas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir vos serão acrescentadas. Quando você prioriza Deus, Deus cuida da necessidade básica da tua vida. Deixa eu fazer uma correção teológica. Ele não promete todas as coisas, tá? Todas estas coisas. Ele está falando a comer, beber e vestir. Ou seja, quando você prioriza Deus, Ele supre a tua necessidade básica. Se você quiser mais, é outro princípio. Princípio da semeadura, princípio da administração financeira. É outro princípio para riqueza e prosperidade. Mas buscar o reino de Deus te garante provisão na tua vida. Você não vai mendigar o pão. Nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Amém? Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. O povo começou a clamar. E sabe o que aconteceu? Deus, a resposta de Deus, sabe o que foi? Um menino. Eles começaram a clamar. Deus deu um menino para Arão e Joquebede. Vocês até conhecem, né? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Gente, a primeira vez que eu ouvi essa música eu chorei. Eu imaginei Joquebede na tenda, porque havia um decreto. A resposta de Deus foi uma criança. Mas sabe, querido, o mundo espiritual estava ligado. E o faraó mandou matar todos os meninos que nasciam, jogando no rio Nilo. Morriam afogados. Comida de crocodilo. Era terrível. E você conhece a história. Moisés foi colocado num cesto, criado pela filha de Faraó, criado por uma princesa no palácio. A própria mãe dele foi a ama de leite, que não tinha o Aptamil nessa época, nem o não. Glória a Deus por isso. Mas 80 anos depois, esse menino foi levantado por Deus para libertar o Israel do cativeiro. Aquele povo que já havia ali por volta de 430 anos escravo no Egito, recebeu um menino que se tornou homem e libertou o Egito. E Deus levantou Moisés para libertar Israel. E depois de 9 pragas sobre o Egito, ainda assim Faraó resistia a libertar o povo de Israel. Sabe, queridos, muitas vezes a gente até acredita em Deus, começa a posicionar, começa a buscar, mas o inferno está te resistindo. Mas a Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não importa o que você está passando, a dor, a luta, a prisão, o cativeiro, se o diabo está te atormentando, se estão te perseguindo, sujeita a Deus, resista ao diabo e uma hora ele vai ter que fugir. Uma hora a resposta
Israel clamou por anos. Por anos. Moisés demorou 80 anos para nascer e libertar Israel. No mínimo 80 anos de oração para Deus dar a resposta ali. Deus teve um propósito, por que tanto tempo? Não vamos entrar nesse ponto hoje é Páscoa. Eu estou dando uma introdução para você entender um pouco. Amém? Então nós precisamos entender, querido, que nós precisamos sempre sujeitar a vontade de Deus, as autoridades que Ele estabelece para nos guiar e resistir sempre ao diabo. Se sujeite, querido, à direção da palavra, à direção do Espírito Santo. Permaneça orando e crendo. Não deixa de orar porque está demorando. O povo foi 80 anos de oração. Abraão foi 25. Isaac, 20 anos para a mulher engravidar. Ele aprendeu, não cometeu o erro do pai. Caleb, 45 anos. José, Davi, 13 anos. Então, querido, fique tranquilo, a tua resposta virá. Espero que não precise levar esse tempo todo. Mas não importa quanto tempo leve, continue orando, continue crendo, continue profetizando. Porque Israel foi libertado porque começou a orar. Amém? Vai chegar o dia, se você permanecer fiel, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Se permanecermos fiéis em Jesus. Se permanecermos crendo, orando, posicionados. Deus enviou 9 pragas, querido, que arrasaram com o Egito. Arrasaram com os deuses do Egito. Mas Deus poupou o povo de sofrer praga. Todo o Egito sofreu as 9 pragas, Israel não. Tinha trevas no Egito, lá na terra de Gósen, onde Israel morava, tinha luz. Tinha sapo, mosca, ferida em todo o Egito, lá no meio do povo de Deus não tinha ninguém doente. Deus poupa o seu povo. Ainda que Ele permita males, Ele poupa o seu povo. Ele guarda o seu povo escolhido. É Ele que nos guarda. Salmo 91 fala muito claro: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não temas o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que voa de noite. Nós precisamos crer, queridos. Então, querido, aqui no texto, a Bíblia diz que Deus fez algo diferente. Ele declarou que Ele ia mandar a 10ª e a última praga, que ia afligir todo mundo. E o Israel ficou com medo. Ele falou: o primogênito, o filho mais velho de toda a família e de todos os animais vão morrer. Pensa no desespero que todo mundo estava. E o primeiro momento a ordem foi essa: eu vou matar o filho mais velho. Imagino eu, o povo dizer: eu vou morrer, meu Deus do céu, eu sou mais velho, Jesus amado. Mas o Senhor também declarou a Moisés algo diferente. Ele deu 2 instruções poderosas. A primeira, Ele falou: mate o cordeiro e passe o sangue nos umbrais de sua casa. Porque quando a morte chegar sobre o Egito, a casa onde ele vê o sangue ali nos umbrais, no batente das portas, o anjo da morte vai passar e ninguém vai perecer ali. Mas aonde chegar a morte e não tiver o sangue, ali vai morrer o filho mais velho. Sabe, queridos, o sangue de Jesus nos protege. O sangue de Jesus nos livra de toda sentença, de todo decreto de morte. Esse dia nós celebramos aqui a festa do Purim, vimos que Jesus, Ele anula decretos e sentenças contra nós, e nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Por isso, todos os meses nós tomamos a ceia do Senhor profeticamente, dizendo que o sangue de verdade faz parte da nossa vida. Amém. Nós precisamos, queridos, nos revestir com esse sangue, nos cobrir com o sangue de Jesus. Clamar que o Senhor libere esse sangue sobre nós. Porque quando vir as trevas, se tiver o sangue dele sobre nós, seremos poupados. Mas se não tiver o sangue, seremos setados. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do sangue de Jesus sobre nós. Esse sangue é poderoso.
esse sangue derramado. Que lindo desenho. Glória a Deus. Pela cooperadora. Desenho algo profético. Glória a Deus por todos que trabalharam nessa. Gente, que linda essa decoração, né? Aqui a mesa, painel para você tirar foto ali. Não sai sem tirar uma foto também. Registre isso. Essa festa da Páscoa. Mas nós precisamos crer de fato do sangue dele sobre nós. E depois de passar o sangue sobre os umbrais da porta, o Senhor, por meio de Moisés, estabeleceu a festa da Páscoa. Páscoa, querido, no hebraico significa passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Israel era prisioneiro em cativeiro no Egito, mas Deus estava abrindo uma passagem, onde o povo iria por um caminho de libertação, uma passagem que não havia, uma passagem que não existia, e por isso ele estabeleceu a festa da Páscoa, da passagem de escravos para livres, de prisioneiros para libertos. Ele criou, e Jesus, querido, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Deus estabeleceu o mandamento perpétuo para que celebrasse essa passagem, a festa da Páscoa. E Jesus, esse caminho, assim como nós estávamos presos nas trevas da condenação, Jesus abriu um caminho de volta, uma passagem de volta à comunhão a Deus. Porque Jesus, ele não veio estabelecer uma nova religião mundial. Não, Jesus, ele veio como um caminho de volta ao homem para Deus. Ele estabeleceu uma Páscoa, uma passagem. E anualmente nessa data, judeus e cristãos celebram a festa da Páscoa em toda a terra. Mas o Senhor, ele deu algumas instruções poderosas aqui no livro de Êxodo sobre a festa da Páscoa. Seria um dia de alegria e celebração. Por isso nós dançamos aqui, nós celebramos, nós pulamos, porque Páscoa é dia de alegria. Eu estava indo para o quinto dos infernos e o Senhor me tirou de lá. Eu estava morto com meus delitos e pecados, e meu Senhor me salvou. Havia um decreto de morte contra mim, ele me trouxe vida. Então eu vou celebrar porque Jesus ressuscitou e eu vou ressuscitar com ele um dia. Mas na festa de Israel, na Páscoa, ele declarou nessa Páscoa que eles comeriam 3 ingredientes proféticos. Alguém pode trazer para mim lá um exemplo? O primeiro é o pão sem fermento, como nós lemos em Êxodo 12. O pão sem fermento era a representação do pão sem pecado, porque o fermento era um reflexo de uma vida de pecado. E eles falaram, vocês vão comer um pão sem fermento, porque na vida de vocês não pode ter pecado. E vocês vão comer com pressa, porque quando a passagem se abrir, vocês vão sair correndo. Literalmente, eles saíram correndo do Egito. Antes que Faraó mudasse de ideia, e nós vamos ver que ele mudou mais à frente. E ele falou que eles também comeriam um cordeiro. O cordeiro cujo qual, vocês daqui a pouco vão receber isso. O pão sem fermento, se pão sem fermento. Pelo menos o padeiro disse que não tinha fermento. Se tiver, depois ele vai se ver com Deus. Ele disse que não tinha fermento nesse pão. O cordeiro, que significa o cordeiro que foi sacrificado pelo nosso pecado. O cordeiro que foi sacrificado lá em Israel. Porque o sangue foi colocado nos umbrais. E eles comiam desse cordeiro para dizer, o cordeiro morreu no lugar deles. E o último item era as ervas amargas. Nós temos uma erva amarga aí que você vai comer hoje, amém? Vai começar a fazer cara feia. Para lembrar da escravidão que Israel sofreu no Egito. Para lembrar dos anos que eles foram escravos e viveram uma vida terrível. Sabe, queridos? Eu amo a Bíblia porque era pura profecia. A Bíblia diz em Colossenses 1, verso 13, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Nós estávamos presos e cativos no pecado, na amargura da nossa alma, mas Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E por isso nós precisamos remover o fermento da nossa vida. Ou seja, eu e você precisamos remover o pecado da nossa vida, abandonar as brechas, o apego ao mundo. E
viver uma vida de santidade. Nós temos que tomar a decisão. Eu não quero pecar. Eu não quero fazer nada que possa me levar a pecar. Porque o pecado, ele vem, ele cresce se você alimenta. Eu lembro que alguns anos atrás, chegou no Instagram esse negócio de reels, de fotos, e começou a aparecer no meu Instagram um monte de fotos de mulher de biquíni fazendo dancinha. Eu falei, que miséria é essa no meu celular, meu Deus do céu? E eu olhando assim, e era só feia, só que não. Aqueles corpos esculpidos em academia, e sabe-se lá o que? Eu falei, Jesus, isso está errado. Eu estava para ter que excluir. Eu falei, isso vai dar problema para mim, eu sou casado. Essas mulheres aqui no meu celular. Depois eu tô olhando alguma coisa, aparece bem na hora que a minha mulher chega, vai dar ruim. E aquele negócio tenta a gente. É porque a gente é crente, bispo e casado com uma mulher linda, maravilhosa, porque eu sou apaixonado, que a gente não pode ser tentado, não. Aí, graças a Deus, Deus mandou um discípulo. Não, bispo, é só tu mandar assim, não quero ver, dislike, lá teu negócio, que eles param de mandar esse tipo de conteúdo. Eu falei, glória a Deus, irmão, você é de Deus. Vou orar pela sua vida, me manda o Pix. Aí começaram a aparecer lá as enviadas do cão, comecei lá, não quero ver, bloqueia a pessoa, não quero ver. Pronto, hoje só aparece coisa de Deus e vídeo de engraçado. Engraçado, né? E eu estou começando a botar um não lá, porque toda vez que eu abro o celular, será? Eu falei, misericórdia, chega disso. Será o quê? Vai pra lá com esse negócio de será. Sai. Eu vou ter que cantar o será no meu celular. Mas sabe, queridos, nós precisamos cortar da nossa vida todo o velho fermento, ou seja, tudo aquilo que pode nos induzir ao pecado. Cortar tudo aquilo que nos tenta. Se algo te tenta, afasta. Se uma amizade te leva para longe de Deus, corta essa amizade. Se um vídeo no Instagram está te atrapalhando, corta isso da tua vida. Se o teu trabalho está tirando você de Deus, larga esse emprego ou se organiza. Porque senão tu fica o teu trabalho, Jesus chega e tu fica bem. Nada pode te tirar da presença de Deus. E como o texto diz lá no livro que nós começamos a ler, 1 Coríntios capítulo 5, nós precisamos ser uma massa nova, uma nova criação em Cristo Jesus e viver uma vida de santidade diante de Deus. Precisamos receber a Cristo, a nossa passagem de volta para Deus e celebrar a vitória da nossa liberdade em Cristo Jesus e não dar lugar ao diabo. Ele nos chamou para ser livre. É um convite, é uma convocação. E aqueles que aceitam recebem perdão, recebem libertação, recebem autoridade. Mas quem rejeita o convite de Jesus se torna escravo ou permanece escravo. Sabe, queridos, Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Eu e você éramos prisioneiros no Egito. Eu e você éramos prisioneiros nesse mundo, presos em nossos delitos e pecados. Mas no momento que nós entregamos a nossa vida e reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem libertação para a tua vida. O Senhor, Ele tem salvação para a tua vida, queridos. Se alguém nessa noite ainda nunca entregou a vida para Jesus publicamente, eu quero chamar você aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Jesus que libertou Israel do cativeiro do Egito, Ele quer te libertar do mundo, dessa prisão. Se você hoje ainda nunca entregou a sua vida para Jesus, levante sua mão que eu quero orar por você. Ou se você se afastou dos caminhos do Senhor e hoje eu quero voltar para o caminho, eu quero voltar para a presença, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero orar pela sua vida. Você que ainda nunca fez uma confissão pública diante de Jesus, ou você que um dia fez, mas abandonou. Porque a Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Mas aquele que não me reconhecer e não me confessar diante dos homens, eu também o negarei diante de Deus. Se você nessa noite ainda nunca entregou a sua vida para Jesus publicamente, esse é o momento, o Senhor te chama.
Aproveite a oportunidade, porque hoje o Senhor tem libertação para a tua vida. Amém.